Glórias a Deus. Eu quero já de imediato convidar todos os amados irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós, homem, é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. E também no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7 também, versículo 1 em diante. Lucas capítulo 7, versículo 1 em diante. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns cidadãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos pedir. O Senhor Jesus nos ensinou também que nós devemos bater. Ele também nos ensinou que nós devemos buscar. E naquela passagem, aquele homem, um homem que era um romano, ele era um centurião, ele comandava soldados, tinha soldados sob o seu poder. Ele também tinha fé. E outra, Leonardo, ele também dá para dizer nessa passagem que ele era humilde, porque ele não se considerou como digno de ir ter com Jesus. Em outra passagem, em outro livro, se não me falha a memória, não sei se foi no próprio livro de Mateus, fala que ele foi falar com Jesus. Aqui diz que ele mandou outros. Eu não sei, Lucas fala para um certo povo. Até eu coloquei aqui na minha Bíblia que o Evangelho de Lucas é voltado aos gregos, Mateus já é voltado para os judeus. Então tem certas passagens que às vezes é contado de uma forma para que eles pudessem entender mais. Talvez nessa passagem, Lucas falando para os gregos, mostrar que aquele homem ele tinha fé e tinha autoridade. Talvez aqueles gregos tinham grande autoridade e talvez tivessem vergonha de aceitar Jesus. Então Lucas escreveu desta forma. E você que está ouvindo esta programação, você tem pedido, tem clamado. Eu sempre digo, não adianta nós pedirmos coisas desta terra, nós podemos até receber, mas nós temos que pedir a vida eterna. Este homem,
ele tinha o seu servo Leonardo doente, enfermo, moribundo, ou seja, quase à morte. E ele viu que Jesus estava por ali. Pediu, nesta passagem diz que ele pediu para alguém ali falar com Jesus. Só que a fé desse homem era diferente. É a fé para os dias de hoje. Aquele homem teve a fé no passado, que é a fé para os dias de hoje. Ele sabia: olha, mestre, eu tenho autoridade com meus soldados. Se eu disser faz isso, eles vão lá e fazem. Não fazem batendo boca, eles fazem porque eles me obedecem, eles sabem que eu não faço por maldade. Eu disse que é para fazer, eles sabem que é necessário fazer tal coisa. Ele sabia que Jesus tinha essa autoridade. Quando ele mandava os seus discípulos: olha, ide falai da minha palavra, expulsai os demônios, curai as enfermidades, a autoridade de Jesus. Ele falou, e ele sabia que essa autoridade existia sobre ele, ele sabia que essa autoridade existia sobre Jesus. E Leonardo, este homem, ele simplesmente diz assim: olha, se tu disseres uma só palavra, o meu servo, ele será curado. As horas já têm se passado. A palavra de Deus é tão simples, irmãos. Nós que complicamos às vezes. A Bíblia deixa bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus. E que tudo que não for por fé é considerado pecado. Este homem, ele sabia que ele tinha autoridade de Roma no serviço dele. Ele sabia também que ele tinha autoridade sobre os seus soldados. E ele também sabia que ele tinha autoridade, se ele quisesse, de chegar perante Jesus e dizer: Jesus, vem cá. Ou mandar os soldados, ele peguem aquele Jesus, prendam-o e levem até a casa do meu servo. E ele vai ter que curar o meu servo, porque eu tenho autoridade de mandar nele. E ele vai ter que me obedecer. Talvez pudesse ser se ele não fosse humilde. Ele reconheceu quem tinha mais autoridade do que ele. O Senhor Jesus Cristo um dia disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E todo o poder está em Jesus, assim como aconteceu no passado. Mas Jesus Cristo olhou para a multidão e disse: nem entre vocês eu vi tamanha fé. Jesus Cristo viu naquele romano a fé que está na tua vida, talvez no dia de hoje, que crê sem enxergar Jesus, mas crê que ele tem todo o poder e toda a autoridade para curar a tua enfermidade e te dar a vida eterna, para curar a enfermidade do teu familiar e dar a vida eterna, para prover alguma dificuldade, até algo financeiro na tua vida, mas dar a vida eterna. O poder para salvar o teu casamento, mas dar a vida eterna. Em Jesus Cristo havia vida, e essa vida foi repartida para aquele servo que estava doente, moribundo, quase à morte. Aquele homem, ele simplesmente olha: se tu disseres uma palavra, meu servo, ele vai ser curado. E Jesus Cristo disse. Jesus curou ele. Olha o que diz na sequência: louvado seja o nome santo do Senhor. O versículo 10 eu não tinha dito, ó. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. A palavra de Jesus, quando ela vai, ela não volta vazia, é para curar. Bom, terminou o tempo. Posso orar, Leonardo? Amado ouvinte, você que está ouvindo essa programação, tão somente creia que existe alguém que tem autoridade maior que aquele romano, maior talvez que o teu patrão, maior que aquele que te persegue, seja o que for. Existe alguém que tem todo o poder nos céus e na terra, é Jesus. Querido Deus,
Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu oro nesse momento. No nome desse Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. E repreendo agora toda enfermidade, todo mal, toda doença, toda e qualquer coisa que está, Senhor meu Deus, atormentando a vida desta pessoa que está ouvindo essa programação. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, os seus pecados sejam perdoados pelo nome de Jesus. O teu sangue, Jesus, purifica todos os pecados. E agora, Senhor meu Deus, ó Pai, que haja vida nova na vida desta pessoa. E que o teu nome venha a ser glorificado. E todo aquele que ouviu esta programação venha te conhecer como único e suficiente Salvador das suas vidas. E venham ter os seus nomes escritos no livro da vida eterna. Assim eu oro que o teu Espírito Santo venha agora tornar-se isso realidade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos despedidos então do programa Cristo é a Solução. Pedido do irmão Paulo Borges, Além da Medicina. E se quinta-feira Jesus não voltar, nós estaremos aqui novamente. Irmão João, vamos convidar os dois irmãos aí, irmão Estevão, vamos cantar aquele hino, A Mensagem da Cruz, para nós encerrar o programa? Vamos, irmão, A Mensagem da Cruz, vamos lá. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer vou proclamar, levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória.